Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo de reflexão nessa manhã. Nessa manhã nós gostaríamos de refletir sobre a oração que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 9. Ele está trazendo um modelo de oração. E nós vamos refletir sobre isso nessa manhã, porque ele traz uma reprovação à oração que estava sendo feita, porque era uma oração que só mostrava quem o homem era, uma oração que era mais para expor a pessoa do homem do que para se relacionar com Deus. E então ele vem trazendo um modelo de oração. Diz assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim. E ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu. E só aqui já daria para a gente falar um bom tempo acerca dessa situação, porque quando ele coloca esse princípio de oração, esse modelo de oração, e ele está dizendo Pai nosso, só o fato de ele dizer Pai já é algo que a gente poderia ficar um tempo aqui analisando, porque todas as vezes que a gente direciona alguém como pai, automaticamente a gente está nos colocando na posição de filho, e era essa posição que Jesus queria que nós assumíssemos diante de Deus, filhos, e não somente filhos, mas filhos amados. Mas para algumas pessoas é difícil assumir essa posição de filho, porque a partir do momento que eu me coloco na posição de filho, eu tenho que assumir a responsabilidade de filho, porque o filho tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres de honrar, de respeitar. O filho não pode sair simplesmente fazendo o que quer, desonrando o nome do pai. Então ele começa dizendo assim: vocês vão se pôr na posição de filho. E se nós entendemos o que é estar na posição de filho, nós vamos nos alegrar em Deus, porque quando o filho ele agrada ao pai, o pai tem o prazer de beneficiar. Uma coisa que Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar é com a lei da recompensa. O amor dele não está dentro desses parâmetros da lei da recompensa, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O amor de Deus é incondicional. Se você faz o bem ou se você faz o mal, Deus te ama. Agora, quando se trata de você abençoar, quando se trata de você beneficiar alguém com alguma coisa, Deus tem a lei da recompensa. Se você merece, então ele te dá. Porque Deus ele não vai ser irresponsável de abençoar uma pessoa, um filho, que está fazendo tudo ao contrário à vontade dele. Porque a partir do momento que alguém faz isso, a mensagem que ele está passando, a mensagem que o pai está passando para o filho, é que mesmo ele fazendo a coisa errada, que diante de Deus e diante da sociedade é errada, para o pai está achando certo, porque o pai está o recompensando. Então Deus não trabalha assim, Deus trabalha com a lei da recompensa. Você merece, então eu faço. Você obedece, então eu te abençoo. É o que diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Se nós obedecemos a palavra que está contida nesse livro, todas essas bênçãos vos alcançarão. Porém, se vós forem desobedientes, então todas aquelas maldições, aquele mal vai alcançar a pessoa. Então a lei da recompensa de Deus, ela está operando sobre a vida do filho. Então todas as vezes que Jesus mostra para todas aquelas pessoas e até para nós, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim e dizer Pai, é assumir uma responsabilidade diante de Deus e dizer para Deus: Deus, eu estou me colocando aqui na posição de filho, e como filho, o que eu devo fazer? E aí, esse é um posicionamento. Mas agora, olha uma coisa interessante de nós observarmos. Todo filho, ele se gaba por ter o pai que tem. O pai normalmente é o herói do filho.
filho olha para o pai e ele se maravilha em ver aquele pai protetor, defensor, cuidador, aquele pai que está fazendo de tudo para o filho ser bem-sucedido, ser abençoado, ser cuidado. E o filho olha para o pai com esse sentimento. E o interessante é que quando o filho é único, é filho único, ele tem um cuidado maior. Não que ele tenha um cuidado maior, não tem mais com quem o pai cuidar, então o pai vai dedicar todo o seu tempo para ele. E acaba sendo tão bem cuidado, tão amado, que ele acaba sendo individualista. Ele acaba sendo até, muitas das vezes, nós temos casos de alguns filhos que são filhos únicos, não tiveram irmãos nem irmãs, e eles têm um sentimento de propriedade muito grande. E às vezes até tomado de um egoísmo que não sabe repartir com ninguém. Lógico que isso não é uma regra, tá? Isso tem algumas exceções. Tudo vai do jeito que o pai cria o filho. Mas tem alguns filhos que são filhos únicos, que são até difíceis de você conviver com eles, porque eles aprenderam a ser tudo em torno deles, que eles não conseguem hoje viver, compartilhar com outras pessoas, e eles vivem a solidão do seu mundo. Então, quando Jesus está dizendo filho, logo em seguida ele diz assim, quando ele está dizendo, colocando a gente na condição de filho, logo em seguida ele está dizendo assim, ó, nosso. Por quê? Ele está querendo dizer, e os judeus tinham muito disso, porque os judeus, eles tinham esse plano de salvação só para eles, né? E a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, e por isso se estendeu até a nós. Agora fica imaginando, os judeus se achavam o único povo amado de Deus. E agora Jesus chega e diz assim, ele não é só, eu quero que vocês conheçam esse Deus como pai de vocês. Só que tem uma coisa, ele não vai ser só pai de vocês, ele vai ser pai nosso, de outras pessoas também, de outros povos também, de outras nações também, para tirar o egoísmo, o egocentrismo, para tirar aquele sentimento que tudo é para mim e eu não posso dividir com ninguém porque é meu, porque é o meu pai, porque é a minha propriedade. Não, ele descentraliza essa situação do homem individual e coloca para o homem no coletivo. E quando ele diz Pai Nosso, ele está relacionando e unindo todas as pessoas em volta de um Deus vivo, unindo todas as pessoas diante de um Deus Salvador. Tanto judeus quanto gentios, ele está colocando dentro do mesmo patamar a partir do momento que aceita Cristo como Salvador. Então, olhando para isso, analisando isso, a gente vê que a oração do Pai Nosso, ela tem muito, ela é muito expressiva e muito profunda naquilo que ela expressa. Veja que todas as religiões, elas oram, elas têm os seus meios de prece. Todo mundo direciona a oração a alguém, mas tem que ver, essa oração ela está sendo direcionada a quem? E aí, ele continua, nos coloca na condição de filho, mostra que nós não somos únicos, mas tem outros, por isso o Pai Nosso, o mesmo Pai que é o meu, é o seu também. Aí ele diz qual é o lugar que ele está, porque às vezes a gente começa a endeusar coisas na terra, e ele está dizendo assim, não, o nosso Pai está no céu. Por isso, Pai Nosso que estais no céu. Ele identifica, porque até mesmo na época, muitos povos, muitas nações tinham os seus deuses, e os seus deuses eram terrenos. E ele começa a dizer, não, o seu Deus está no céu, o nosso Deus está no céu, o nosso Pai está no céu. E aí, analisando essas coisas, a gente trazendo para os nossos dias, e sendo filho de Deus, e entendendo que nós não podemos ser egoístas a ponto de querer esse Deus só para nós como Pai, mas na expectativa de passar esse Deus para outras pessoas, para apresentar, para adotar outras pessoas como filhos de Deus, e que isso não vai influenciar o amor que Deus tem por você, querido. Isso não vai, o fato de entrar mais um, mais dois, mais três para viver como filhos de Deus, isso daí não vai influenciar no amor que Deus sente por você.
Se Deus amanhã tiver mais 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de filhos a mais, isso daí não vai diminuir o amor que Ele tem por você, a quantidade de filho para Deus, a quantidade de pessoas que essa chega a Ele como filho, não diminui o amor que Ele sente um pelo outro, nem se você chegou primeiro, nem se você chegou no meio, se você está chegando no fim, o amor de Deus Ele vai ser o mesmo pela sua vida. Mas aí ele continua a oração dizendo assim, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele está dizendo isso, qual é o intuito disso? Santificado significa tornar sagrado. Tornar sagrado o quê? O nome de Deus. Veja que muitas das vezes o nome de Deus é tomado de uma forma tão em vão. Usa-se o nome de Deus para tantas coisas banais, para um inseto que aparece, para alguma situação circunstancial que acontece, a pessoa já clama o nome de Deus, clama o sangue de Jesus, e ele está dizendo assim, meu nome não é para ser usado de uma forma tão banalizada. O meu nome, ele é poderoso para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer cura. Então, ele diz santificado, torna sagrado o nome do Senhor. Parece que uma geração que não consegue tornar sagrado o nome do Senhor e usa o nome do Senhor em vão para tantas coisas. Nós deveríamos começar a pesar a maneira pela qual a gente usa o nome do Senhor. O nome do Senhor não é para ser usado para qualquer coisa. O nome do Senhor não é para ser usado para qualquer banalidade. Tornar sagrado nos nossos lábios o nome do Senhor. Isso é muito importante para nós, porque todas as vezes que você usa o nome do Senhor de uma forma em vão, o diabo vai roubando a sua autoridade, a ponto de o dia que você precisar falar de uma forma com autoridade, a sua autoridade já foi, porque você sempre usou o nome do Senhor em vão. Então, tornar sagrado, santificado seja o teu nome, na onde? Nos meus lábios, no meu coração, na minha vida, na minha profissão de fé. E ele continua a oração do Pai Nosso dizendo, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Ele faz esse termo comparativo, porque se nós pararmos para analisar, os anjos nunca tomariam o nome do Senhor em vão. Os anjos nunca tomariam o nome do Senhor por qualquer situação. Mas todas as vezes que eles chegavam com mensageiros, as pessoas, quando foi chegado ali a Daniel, diz assim, Daniel, o Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Ele vem trazendo para Daniel uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, e ele então usa o nome do Senhor ali. Mas ele não usa de uma forma em vão. Então, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Esse termo comparativo, quando nós começamos a usar o nome do Senhor de uma forma como é usado no céu, com santidade, com sinceridade e honestidade, nós vamos ver Deus agindo de uma forma maravilhosa, né? E mais uma coisa para a gente refletir que depois desse termo comparativo, santificado seja o seu nome, assim na terra como no céu, ele diz assim, venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino, dependendo da tradução. Quando nós lemos essa parte da oração, nós entendemos que Jesus está querendo colocar dentro de nós, implantar dentro de nós o desejo pelo reino de Deus, o desejo pelas coisas de Deus. E qual é o reino de Deus? A Bíblia diz assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, é gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. O reino de Deus é algo que traz para nós paz, traz justiça e traz alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Venha a nós o teu reino. Vir o reino do Senhor sobre nós é viver dentro desses padrões de justiça, de paz, de gozo no Espírito Santo. E aí ele diz mais uma coisa interessante, seja feito a tua vontade. Por quê? Porque nós como seres humanos, nós temos as nossas vontades. Nós como seres humanos, nós temos os nossos desejos, os nossos sentimentos. Então, quando nós dizemos assim, Senhor, apesar de eu ter a minha vontade, os meus desejos, eu quero que cumpra em mim a sua vontade. Eu quero que cumpra em mim, Senhor,
a tua vontade. A oração nos ensina isso. Não, nós não estamos desfazendo da nossa vontade, nós estamos simplesmente colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Deus de maneira nenhuma quer que você desfaça da sua vontade. Olha o que quando o profeta chega na casa daquela viúva, encontra aquela viúva na porta da cidade, ela está pegando uns gravetos para fazer um alimento para ela e para o filho, e aí ele fala assim, olha, me arruma um pouco d'água. E quando ela vai indo, ela fala assim, aí traz também um bocado de pão. E ele fala assim, a tua serva não tem nada senão esse pouco de farinha, e eu vou fazer aqui um bolo para mim e para meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E é interessante que o profeta diz para ela, ó, faz isso, mas faz primeiro para mim. Ou seja, Deus não tira a vontade da pessoa, mas Deus prioriza aquilo que é necessário. E Ele está dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer na nossa vida. E aí ele continua dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é isso? É Jeová Jireh agir na nossa vida. É Ele agir de uma forma sobrenatural, trazendo para nós um mantimento, suplimento. Não aquilo que as pessoas vivem esbanjando, mas viver, irmão, dentro do campo suprindo o campo da nossa necessidade. Eu quero dizer que riqueza não é viver, ser milionário, é ter ausência de necessidade. Isso é prosperidade de Deus, isso é riqueza de Deus. Quando nós temos ausência de necessidade, e Deus ele age mediante a vontade dele. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, ele traz uma coisa, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes a gente quer tanto ser perdoado, a gente quer receber o benefício de alguém, mas a gente não quer beneficiar outras pessoas. Então, o Senhor ele providencia para nós o pão diário, mas também Ele espera que nós perdoemos as pessoas que nos ofendeu, para que também nós sejamos perdoados. Uma pessoa que não perdoa, ela também não tem o direito de receber o perdão. Então que nessa manhã você reflita sobre a oração do Pai Nosso. E quando você for ler a oração do Pai Nosso, quando você for fazer a oração do Pai Nosso, medite nela como ela é. E pense nisso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Diga isso para Ele e Ele vai cumprir na sua vida. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Um bom dia a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã. A todos que nos acompanharam aí. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.